Austeridade, flexibilizações, autonomia, inovações, Big Data, tudo isso circula numa temática que você deve estar preparado tanto para resolver suas questões, seus itens, como também escrever uma redação nota 1000. Que temática é essa? Fica com a gente e roda a vinheta, papai! Fala, pessoal! Você já ouviu falar na expressão gig economy, tá certo? A expressão share economy? Não? O que é isso, professor Almeida Júnior? É a nossa temática de hoje, uberização da força de trabalho, tá certo? Ou seja, a cultura da economia colaborativa, ou ainda também chamada cultura compartilhada. Henry Taylor queria fazer o quê? Queria pegar a difusão do chão de fábrica com a administração. Conseguiu? Conseguiu. Lançou o modelo chamado Taylorismo. Henry Ford, já entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele faz o quê? Ele realiza o seu estilo chamado Fordismo, ou seja, a produção em massa, em linhas de montagem, reduzindo o tempo, produzindo mais, reduzindo custos e baixando os preços. Estava instalado o chamado modelo industrial Fordista ou Fordismo. Produção em massa, consumo em massa. Um teste, dois testes, vários testes em fábricas da Toyota. Estava instalado a linha de produção que juntava a produção analógica com a produção digital. Puf! Estava instalado, estava elaborada a chamada terceira revolução industrial, que levava em conta o modelo industrial chamado Toyotismo. Just in time. Produção no tempo certo, sem exageros, sem estoques e cada vez mais produtivo e juntando a instantaneidade, tá certo? Então tudo isso nos leva hoje a uma temática chamada uberização do mercado de trabalho. Exatamente, é o que você está pensando. Uberização é designado da expressão da chamada empresa por aplicativo chamada Uber. Tá certo? Mas o que eu devo entender por essa expressão uberização no mercado de trabalho? Se for, por exemplo, a temática da minha redação, se for uma questão da minha prova do meu vestibular regional, se for um item, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá, se acalme. Calma, a sua insegurança não te leva a nada, se acalme. Você deve levar em consideração que a uberização do mercado de trabalho é um estilo mais informal. Tá certo? Onde eu não tenho empregados, tá certo? Onde eu não tenho apenas colaboradores, eu tenho trabalhadores autônomos, trabalhadores cadastrados. Sim, exatamente. É uma precarização, tá, da força de trabalho, uma precarização, realmente uma precarização do mercado de trabalho, sem sombra de dúvida. Mas também a uberização do mercado de trabalho é a nova forma de modernização das relações de trabalho. Uma relação de trabalho mais flexível que tem, tá certo, como objetivo e por objetivo a demanda. Entendeu? Qual é a função das empresas chamadas empresas por aplicativos? Justamente fazer esse elo, essa ligação instantânea, rápida e eficaz entre o consumidor e o fornecedor. Tá certo? Então isso é o que nós denominamos de uberização do mercado de trabalho. Ou melhor, nós somos frutos da automatização, é o uso da tecnologia, da informação, tá certo? Mesmo porque nós estamos falando hoje de indústria 4.0 e um dos princípios da indústria 4.0, como um vídeo que eu vou deixar aqui, ó, indústria 4.0, eu vou deixar aqui, aqui na descrição para você acompanhar esse vídeo, tá certo? Um dos pontos da indústria 4.0 é justamente o quê? O Big Data. O que é esse Big Data? Esse acúmulo cada vez mais crescente, eficaz e eficiente de dados. Então as empresas por aplicativos, elas fazem isso. Ela pega esse Big Data, ela pega esse arsenal enorme de dados e coloca à disposição da demanda. Consumidor, eu tenho fornecedor, tá certo? Então eu tenho esse trabalhador que é autônomo, que agora é vestido, ou melhor, travestido de nanoempresário. Ou seja, o empresário por si. Tá certo? Eu faço meu horário, eu faço minha jornada de trabalho. Lógico que por trás disso tem todo um ganho. Só para você ter uma ideia, as empresas por aplicativos, haja vista, cita-se, não vou citar melhor, né? Senão leva um processo depois. Então você tem as empresas por aplicativos que levam em média, tá certo? De cada operação, leva em média 25% de ganho. Aí você deve imaginar, mas professor Almeida Júnior, 75% fica para o nanoempresário. Exato, mas ele tem que arcar com todos os custos de produção.
certo? Além disso, não esquece que essa uberização do mercado de trabalho significa o quê? Esse auxílio, tá certo? Essa utilização da flexibilização da força de trabalho. O que eu devo entender por flexibilização da força de trabalho? Justamente mudanças. Mudança entre as relações entre o capital, tá certo? E o trabalho. Isso é que nós chamamos de relação de trabalho. E tudo isso vem ocasionando por conta de quê? Por conta da evolução eficaz e eficiente das tecnologias de informação, certo? O que leva a isso? O que influencia isso, tá certo? Ou seja, quais são os fatores que nós devemos levar em consideração isso? Eu estou falando de mais de 14 milhões de brasileiros desempregados no Brasil oficialmente. Então, desemprego aliado à era do empreendedorismo, à era do protagonismo, associado à automação, acompanhado, conjugado pela inteligência artificial proveniente da indústria 4.0, casadinha com flexibilidade de jornada, de tempo, porque a palavra-chave não é mais produção, e sim produtividade. Por isso as notas para aplicativos, por isso as notas para entregadores da sua pizza, tá certo? Por isso hoje se fala em uma ameaça na medicina, onde eu tenho enorme quantidade de dados que se transformam em sistemas, e os sistemas se comunicam entre si, então eu posso ter um laudo, eu posso ter um diagnóstico com ausência do profissional. Professor Almeida Júnior, então quer dizer que essa uberização do mercado de trabalho é uma terceirização do mercado de trabalho? Sem sombra de dúvida. É uma forma já, não ia dizer classe, mas ainda não é classe, mas é uma forma atual, tá certo, de flexibilizar as relações do mercado de trabalho. Junta isso, foco em resultados, junta isso a questão da excelência no atendimento. Onde é que essa excelência no atendimento vai ser? Lembra que eu falei que as empresas por aplicativos, elas juntam esse elo entre o mercado consumidor e esse trabalhador autônomo que agora é o seu próprio empresário, tá certo? Falhas, pontos negativos, tá certo? Dessa nova forma de relação de trabalho no mundo e no Brasil. A Europa já começa a instalar sistemas para regulamentar, tá certo? É uma falha ainda dessa forma de relação de trabalho aqui no nosso país. Não existe, tá certo, regulamentação para essa forma de relação de trabalho. É uma tendência, professor Almeida Júnior, essa relação entre o mercado consumidor e o mercado fornecedor sendo ligado pelas tecnologias, ou seja, sendo obedecido pela demanda? Sim, é uma tendência. Segunda falha, a falta de renda fixa, tá certo? Claro que você tem relatos de trabalhadores autônomos que resolvem e recebem 5, 6, 7, 8, 9 mil reais, tá certo, por mês. Mas ao mesmo tempo eu tenho trabalhadores autônomos que estão ligados, estão cadastrados, tá certo? Sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhuma garantia trabalhista, tá certo? Ou seja, a falta de regulamentação é um ponto negativo nessa nova forma de relação de trabalho no nosso país e também no mundo. Sem contar, tá certo, que uma das falhas, um dos contras nessa nova forma de relação de trabalho é justamente a precarização das relações de trabalho, tá certo? Ou seja, juntemos inovação, juntemos tecnologia, juntemos contexto socioeconômico do Brasil e do mundo e você tem essa nova forma de trabalho. Essa nova forma de trabalho que realmente, como eu já mencionei, tá certo? É uma nova forma de ter essas relações entre consumo e fornecedor. Uberização do trabalho. É uma temática forte, tá certo? Para a sua redação, que eu te forneci argumentos, tá certo? E, sobretudo, te forneci informações técnicas. Eu sou o professor Almeida Júnior. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não esquece, senta o dedo, nos ajuda. Um abraço. Esse é o canal Bora Atualizar.